E aí, tá se preparando pro Enem? Então se liga, porque tem um filósofo que é figurinha carimbada na prova, Jean-Jacques Rousseau. Esse cara, lá no século XVIII, simplesmente virou o pensamento da época de cabeça para baixo. E olha, as ideias dele são tão poderosas que continuam super relevantes até hoje. Bora mergulhar nesse universo para entender tudo. Para a gente começar, já vou jogar uma pergunta no ar, uma pergunta que, aliás, o Rousseau passou a vida inteira tentando resolver. Será que a sociedade nos torna pessoas piores? Pensa aí, a gente nasce bom e o convívio social vai estragando a gente aos poucos? É essa a pulga que ele colocou atrás da orelha de todo mundo e que vai guiar nossa conversa de hoje. Bom, e para responder essa pergunta gigante, o Rousseau fez o seguinte, ele apertou o botão de reset, foi lá para o comecinho de tudo, mas tipo, o comecinho mesmo. Ele ficou imaginando como seria o ser humano antes de existir qualquer tipo de sociedade. E esse ponto de partida teórico tem um nome que com certeza você já ouviu por aí, o estado de natureza. Olha só que doideira esse contraste. De um lado, no estado de natureza, o ser humano é, livre, feliz, sabe? Bem tranquilo. Do outro lado, na sociedade civil, ele está corrompido, preso, vivendo em conflito. É uma posição total. Para ficar mais fácil de entender, é quase como comparar a vida antes e depois das redes sociais. Antes, você estava lá de boa, vivendo sua vida. Depois, de repente, está todo mundo se comparando, competindo, cheio de ansiedade. O Rousseau viu essa mesma virada de chave, só que de uma forma muito, mas muito mais radical. E quem é essa criatura aí do estado natural? É o famoso bom selvagem. Mas muita atenção aqui, porque isso é super importante. O bom selvagem não é um homem das cavernas, não é uma pessoa que existiu de verdade numa época específica da história. É uma ideia, uma ferramenta de pensamento que o Rousseau criou para mostrar o seguinte: olha, se a gente tirar todas as camadas da sociedade, lá no nosso âmago, na nossa essência, a gente é bom. Esse bom selvagem não conhece maldade, não tem inveja, não tem orgulho, porque basicamente ele vive sozinho e se basta. Ok. Até aqui tudo parece ótimo, né? A gente começa bom, puro, feliz. Então, a pergunta de $1 milhão é: onde foi que tudo deu errado? O que aconteceu nesse meio do caminho para a gente deixar de ser bom selvagem e virar, bem, o que a gente é hoje? É agora que o caldo começa a engrossar. E prepare-se, porque aqui está o grande vilão da história segundo Rousseau. E não é um monstro, não é um rei malvado. O vilão é uma invenção humana, a propriedade privada. Para ele, a desgraça toda começou no exato momento em que a primeira pessoa cercou um pedaço de terra, bateu no peito e disse: "Isto aqui é meu". E pior, todo mundo em volta foi ingênuo o suficiente para acreditar. Foi aí, nesse momento, que a porta para toda a desigualdade do mundo se abriu. E olha, nunca mais fechou. A partir daí, é como se uma peça de dominó fosse derrubando a outra. Saca só a sequência. Primeiro, surge a propriedade privada. Isso já cria a primeira divisão: quem tem e quem não tem. Segundo, com essa divisão, nasce a comparação. A gente começa a olhar para o gramado do vizinho, e aí vem a vaidade, a inveja. Terceiro passo: para proteger o que é deles, os mais ricos e poderosos criam leis e o próprio Estado. Mas para o Rousseau, esse Estado já nasce viciado, feito para proteger a propriedade de poucos, não o bem de todos. E o resultado final? Uma sociedade totalmente corrompida, onde a desigualdade vira a regra do jogo. Agora uma pausa para uma fofoquinha filosófica, porque ninguém é de ferro. Sabe, o Rousseau é famoso por ter escrito um livro chamado Emílio, que é basicamente um manual super influente sobre a educação ideal, sobre como criar uma criança para ser um cidadão exemplar. Lindo, né? Pois bem, o mesmo Rousseau entregou todos os seus 5 filhos para um orfanato. Pois é, uma contradição assim gigantesca que só mostra que até os grandes gênios da filosofia eram, no fundo, seres humanos bem complicados, para não dizer outra coisa. Beleza, o cenário que ele pintou até agora é bem deprimente, né? A sociedade corrompeu todo mundo, a desigualdade está por toda parte, e aí, acabou? A gente desiste? Que nada. Pro Rousseau ainda tinha esperança. Ele acreditava que dava para consertar essa bagunça toda. E a grande solução que ele propôs está na sua obra mais famosa de todas, O Contrato Social. Mas que história é essa de contrato social? A ideia pode parecer meio esquisita no começo. Como assim um contrato? É o seguinte: Rousseau propõe um grande pacto. Cada indivíduo, voluntariamente, abre mão da sua liberdade natural, aquela liberdade total de fazer o que der na telha, sem regras, e entrega para a comunidade. Ué, mas por que alguém faria isso? Calma, porque em troca, todo mundo recebe de volta uma liberdade muito melhor, a liberdade civil. É uma liberdade protegida por leis, leis que todos ajudaram a criar e que valem para todo mundo igual.
Ou seja, a gente troca a anarquia do cada um por si pela segurança de viver junto, em sociedade, mas uma sociedade justa. Certo, se a gente vai viver junto sob leis que nós mesmos criamos, fica a pergunta: quem é que manda? Quem dá a palavra final? E aqui, gente, a gente chega no coração do pensamento do Rousseau e na ideia que você mais precisa entender para o Enem. Anota aí, quem está no comando é a vontade geral. E esse é o pulo do gato. Presta muita atenção. Vontade geral não é a vontade da maioria. Não é simplesmente somar o que cada um quer e ver qual lado ganha. Não é sobre o meu desejo egoísta ou o seu. A vontade geral é o que é melhor para o bem comum, para o coletivo. É o que, depois de muito debate, todo mundo concorda que é o certo para a comunidade inteira, mesmo que, individualmente, aquilo não seja o que você mais queria. É o interesse público passando na frente do interesse privado, sempre. Essa tabela deixa a diferença cristalina. A vontade de todos é só a soma dos nossos quereres particulares. Tipo, se a gente fizesse uma votação e todo mundo quisesse comer pizza no jantar, a vontade de todos seria pizza. Fácil. Agora, a vontade geral é diferente. Ela se perguntaria o que é genuinamente melhor para a saúde de todo mundo a longo prazo. E aí, talvez a resposta fosse salada. Mesmo que ninguém individualmente estivesse morrendo de vontade de comer salada. Percebe? A vontade geral busca o bem comum, é soberana e, para o Rousseau, ela está sempre certa. E a consequência política disso tudo é simplesmente revolucionária. O poder, ou seja, a soberania, não está mais na mão de um rei, de um grupinho de nobres ou vindo de Deus. Nada disso. O poder pertence ao povo. É o povo junto que se autogoverna através da vontade geral. E essa ideia, gente, é a sementinha de tudo que a gente entende hoje como democracia popular. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas calma, agora a gente vai direto ao ponto. Preparamos aquele resuminho camarada com tudo que você precisa ter na ponta da língua para mandar bem no Enem. Então, atenção, essa é a hora de tirar um print da tela. Vamos lá, resumão do Rousseau. Primeiro, homem no estado de natureza é igual a bom selvagem, um ser naturalmente bom. Segundo, a vilã da história é a propriedade privada, a causa de toda desigualdade. Terceiro, a solução para esse caos é o contrato social, que busca restaurar a liberdade. E quarto, e mais importante, a vontade geral é quem manda, representando a soberania do povo e a busca pelo bem comum. Pronto. Com esses 4 pontos, você já tem a base de tudo. E para a gente terminar, vou deixar uma provocação no ar. Uma pergunta que, até hoje, dá o que falar. Pensa bem. Se a vontade geral decide tudo e ela está sempre certa, o que acontece com a minoria que discorda dela? Quem protege esse grupo? Como a gente garante que a tal vontade geral não vire, na prática, uma tirania da maioria? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.